para Mari. Boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Passou a primeira semana de aula, né? E nós estamos aqui. Eu lembro da minha primeira semana de aula. Como eu falei para vocês, Esse barulho é o ar-condicionado? Ai, é chuva. Eu não estou vendo muito bem vocês, viu, gente? Mas vocês estão me vendo, né? Vamos conversar. Eu lembro que eu estudei teologia, né? E hoje, talvez é mais comum isso. Mas na minha época não era. Eu lembro do primeiro dia de aula, eu entrei na sala e falei, meu Deus, será que eu estou na sala errada? 80 meninos e só eu. Mas foi muito interessante esse primeiro dia, depois vem o segundo, vem uma semana, um mês, e a gente se acostuma. Hoje é possível que você fique lembrando do momento que você fazia o pôr do sol lá na sua casa. E talvez esteja com saudade. Mas vai ter um dia que aqui você vai poder falar, que saudade da minha casa, lá no NASP. E é por isso que a gente dá boas-vindas a todos vocês que saíram agora do hotel, que estão chegando, os veteranos também. Uma alegria ter todo mundo aqui de volta. A gente cantou 3 músicas falando de Jesus. E a gente vai estudar sobre Jesus hoje. E é por isso que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10. Marcos 10, e a gente vai ler do verso 46 ao 52. Marcos 10. Abra sua Bíblia aí em todas as formas que você tiver, porque esse texto é incrível. Vamos ler Marcos 10, 46 a 52. O texto diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chama-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Olha que história incrível, maravilhosa. A cura de um cego chamado Bartimeu. Quem escreveu esse texto foi Marcos. Marcos, chamado de João Marcos, em muitos textos de Atos, textos de Paulo também. Ele era conhecido na igreja primitiva como o Marcos do dedo curto. Ele tinha um dedo bem pequenininho em comparação ao corpo, mas uma memória de elefante. Ele era seguidor de Pedro. Por quê? Na primeira viagem missionária de Paulo, Marcos não se sentiu bem e acabou voltando para Jerusalém, para a casa de sua mãe. Paulo achou isso um absurdo. Achou que Paulo não tinha vocação para ser um missionário. Numa segunda viagem, Barnabé, que era primo de João Marcos, pediu para Paulo para que ele pudesse ir junto. E Paulo falou: não, ele não. Eu vou com Lucas e você vai com ele para outro lugar. Mas o tempo passou e lá em 2 Timóteo, Paulo tem outra visão de João Marcos. Paulo fala assim: sabe, Timóteo, me manda João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Olha só, às vezes a gente começa mal, mas a gente desenvolve e cresce. Paulo também aprendeu a ser mais tolerante, a entender como que o jovem vai aprendendo com o tempo e se desenvolve. João Marcos escreveu o primeiro evangelho. Na nossa Bíblia, ele aparece aqui em segundo lugar, mas ele foi o primeiro a ser escrito.
mais ou menos pelo ano 67, em Roma. Pedro já tinha morrido, Paulo também. E agora Marcos se compromete a escrever tudo o que ele ouviu o próprio Pedro contar sobre Jesus de maneira fidedigna e sem omitir nada. Quem diz isso é Eusébio de Cesareia, um pai da igreja, que, ouvindo a história de João Marcos, sabia, o texto dele é um texto fidedigno. É um texto sem muitos adornos, bem simples, com uma linguagem bem rápida, e é um Jesus que age. A audiência é o povo romano. Por que a gente sabe disso? João Marcos descreve muitas expressões que são típicas do aramaico ou do hebraico. Ele, entre parênteses, descreve e explica. Exemplo, ele fala de Pedro, chamado Boanerges, que significa filho do trovão. Para quem é hebreu, isso seria fácil de saber, mas ele escreve para um povo latino, para os romanos, italianos. Então, ele escreve e explica. João Marcos era um missionário. E no verso 1 do seu livro, ele diz que está escrevendo um evangelho de Jesus. Não é uma biografia. Você vai ver que ele não conta a narrativa do nascimento de Jesus, não fala na infância de Jesus, não se preocupa com os detalhes biográficos, porque ele tem uma motivação, uma intencionalidade, que é mostrar que Jesus é o Deus, não somente dos hebreus, mas dos romanos também, e de todas as pessoas que o aceitaram como Cristo. Cristo é uma palavra muito importante para Marcos também. Cristo, filho de Davi, são termos messiânicos. Então, pensa comigo. Lá os profetas do Antigo Testamento diziam que viria um Jesus, que iria ser salvador do mundo. Ele seria da linhagem de Davi. Toda criancinha que nascia na linhagem de Davi, a mãe olhava assim para o bebê e falava assim: ai, meu filho, você tem uma cara de Messias. Eu acho que vai ser você. Você é tão lindo, tão perfeito. A Bíblia diz que você vai ser um vencedor, um guerreiro forte. É você. Como saber quem era o Messias? Quando você volta lá em Isaías, você não vê uma descrição muito glamurosa de quem ia ser o Messias. Messias, Cristo, Salvador. Aquele que viria da linhagem de Davi para ser o Salvador do mundo. É difícil olhar para Jesus com um pé na terra, de sandália, andando com pecadores, prostitutas. O rei, Messias, Salvador do mundo, é difícil enxergar. Assim como nós, o povo da época de Jesus também esperava e via, a aparência contava muito. Como olhar para Jesus e reconhecer um mestre? E é por isso que Marcos escolhe esse texto. Então, eu estou começando uma visão mais aérea do nosso autor, Marcos, e agora nós vamos estreitar um pouquinho para chegar no capítulo 10 de Marcos. Nenhuma história de Marcos é colocada aleatoriamente. Tem um propósito aqui. Essa história não é para entretenimento, essa história é transformacional, muda vidas. O texto fala que Jesus estava saindo de Jericó. Já a história que Mateus conta, fala que Jesus está entrando. Aí você pode me dizer, a Bíblia se contradiz. Não, a arqueologia encontrou essas duas cidades. Existia uma Jericó antiga e uma Jericó revitalizada pelo rei Herodes. Então, Jesus está saindo da Jericó antiga e entrando na Jericó nova. E cada autor do Evangelho escreve da sua forma. Jesus está chegando em Jericó, uma cidade linda, grande, com muita gente, pela sua disponibilidade de água. Apesar de ser uma região desértica,
Jericó era cheia de plantas, porque era irrigada através de canos. É uma cidade maravilhosa. O rei Herodes, um embaixador de Roma, tinha uma casa em Jericó, a casa de verão, onde ele podia usufruir do jardim, dos bálsamos, tudo muito lindo. Jesus provavelmente tinha atravessado o Rio Jordão, que provavelmente perto da Páscoa, por ser primavera, estava cheio. No inverno se forma neve, lá nas montanhas do Líbano, a temperatura vai esquentando, derretendo a neve, enchendo o Rio Jordão. Jesus estava lá. Uma história antes, uma cidade antes, era Betânia. Alguém lembra o que aconteceu em Betânia? Vou falar para vocês, vou refrescar a memória. Jesus ressuscitou Lázaro em Betânia. Agora imagina você ficar sabendo que alguém ressuscitou um morto aí em Engenheiro Coelho. O pessoal queria saber qual que era a próxima grande atração que iria acontecer. Cada dia, cada movimento com Jesus era uma coisa incrível. A gente tem que ver. A cidade estava lotada. Junto com esse povo curioso, tinha também o pessoal que ia para a festa da Páscoa, em Jerusalém, que também estavam fazendo o mesmo caminho, fugindo de Samaria para não passar no território dos samaritanos, atravessando o Rio Jordão e indo para Jerusalém. Esse era o caminho de Jesus também. Jesus foi algumas vezes a Jerusalém à Páscoa, mas essa era a última vez. Faltava pouquíssimo tempo para Jesus morrer. E ele já tinha avisado. Se você não percebeu, essa história de hoje é a continuação da que eu contei semana passada, no sábado. Quando eu falei que a mãe de Tiago e Pedro foi pedir para Jesus um lugar direito e um lugar à esquerda de Jesus. Lembra dessa história? E aí Jesus pergunta para a mãe: que queres que eu te faça? Lembra? Qual que é a resposta? Poder, autoridade. Jesus só faz essa pergunta 2 vezes: que queres que eu te faça? Enquanto a mãe de Tiago e Pedro pede poder, o cego Bartimeu pede visão. Essa história não está à toa aqui. Marcos brinca o tempo inteiro com a gente, quando a gente estuda profundamente. Bartimeu, que significa? Filho de Timeu. Timeu é uma palavra muito engraçada, vem do aramaico. Timeu pode significar honra, mas tameu pode significar impureza. Então ele, ao mesmo tempo que é filho da honra, é filho da impureza. Por quê? Pessoas deficientes na época de Jesus eram a escória da sociedade. Se você tinha uma doença, era mulher, uma mulher ainda sem filhos ou não casada, se você tinha algum problema de saúde, ou era um coletor de impostos, como o pastor Binho pregou outro dia do Zaqueu, tudo isso era extremamente problemático para essa sociedade. Em outro momento, quando Jesus cura um outro cego, a pergunta que o pessoal faz para ele é: Jesus, quem que pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Não era somente você ser excluído social, mas era você ser esquecido de Deus também, na teologia deles. E ali estava o Bartimeu. Como que um homem cego, excluído por todos, não podia entrar no templo, iria trabalhar? Por isso que, além de cego, ele era o quê? Mendigo. Onde que um mendigo deveria estar, a não ser à beira do caminho? O mendigo vive do que os outros dão. Toda vez que eu vou, existem mais de 35 mil pessoas que pedem dinheiro nas ruas de São Paulo. Bartimeu era um mendigo. Onde melhor para estar? Não sei se um chapéu na mão, podemos imaginar uma vasilha na mão, pedindo moedas, pedindo dinheiro. Uma pessoa que não enxerga,
É muito fácil ser chutada, por exemplo, à beira do caminho. Sai daí, cego, está atrapalhando o caminho. Sons, cheiros, memórias, pessoas passando de um lado para o outro. Essa é a vida de Bartimeu. É uma vida escura, os olhos não têm luz. É algo inimaginável para quem enxerga, entender um mundo em completa escuridão. Eu vou falar um pouco da experiência que é não enxergar. A Letícia é um exemplo para nós. É uma artista, vai se formar uma professora. E o sonho dela é poder ensinar para pessoas com deficiência. Mas na época do Bartimeu, ele não tinha os recursos que hoje a Letícia pode usufruir. A única chance dele era ficar no canto da rua, pedindo, sendo chutado, maltratado, xingado o tempo todo. Aquele que tinha nascido para ser filho da honra era possíveis. Esse era o Bartimeu. A vida escura, sem nenhuma visão, sem luz, sem conhecer o seu próprio rosto, sem saber quem eram as pessoas que estavam passando por ele o tempo inteiro, aonde ele dormia, o que comia, tudo era dependência as pessoas com deficiência visual têm uma sensibilidade maior ao som. E o texto fala que, ouvindo ele, que era Jesus, o Nazareno, no original está assim, Jesus, aquele de Nazaré, é cego, não consegue ver, uma vida miserável, mendigo, e você descobre, ouve, que Jesus está vindo aí. Aquele que tinha ressuscitado Lázaro em Betânia, o de Nazaré, que cura, que faz milagres, está vindo aí. Essa é uma chance só. Eu tenho uma chance de ter uma vida diferente. Eu não vou perder essa chance. Jesus está passando na rua e ele começa a gritar. Ele estava esperando Jesus. Essa formação do texto nos dá a impressão de que ele conhecia Jesus de longe. Ele tinha ouvido falar muito bem de Jesus e ele confiou em Jesus. Mas antes dos seus olhos abrirem, o seu coração já conhecia Jesus. Antes dos seus olhos enxergarem o rosto de Jesus, o seu coração já tinha Jesus como mestre e Senhor. O cego enxergava mais que muita gente. O texto fala que ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, expressão messiânica, expressão de que Jesus não é só um milagreiro que tem por aí, um homem que prega, que faz um monte de coisa. É filho de Davi, é o Messias, é o Salvador, é Ele. Eu nunca o vi, mas eu sei que é Ele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu acho que se fosse eu ali no lugar de Bartimeu, eu ia falar assim, Jesus, me dá visão. O que é que um cego precisa? De visão. Mas o que é que Bartimeu pede? Compaixão. Ele sabia que a sua miséria não era simplesmente social. Não era física, era espiritual. E ele não pede por visão, ele pede por compaixão. Tem misericórdia de mim, tem dó de mim. O texto fala que o povo que estava em volta começou a tentar calar a boca de Bartimeu. Cala a boca, cego. O que você está falando? Filho de Davi, esse aqui? Não, a gente veio para ver o que vai acontecer hoje. Mas filho de Davi, aquele que a gente está esperando? Não. Cala a boca, cego. Vai ter muita gente que vai tentar te impedir de chegar até Cristo. Isso é sério. Muitos de vocês vieram aqui para encontrar Jesus. E aí no caminho vem a multidão. E a multidão pode ser que esteja tentando calar a sua boca. Não grita para Jesus, não. Vamos ali
tem outra coisa mais legal para fazer. Jesus, quem é Jesus? Vai ter gente. Vai ter e você vai lembrar do que eu estou falando. Vai ter gente que vai tentar te impedir o seu caminho a Jesus. Mas o interessante é que o Bartimeu não se intimidou nem um segundo. Ao contrário, ele gritava mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira parte desse texto fala de Bartimeu. Fala de nós. Cegos para muitas coisas. Já a segunda parte desse texto fala de Jesus. E o texto fala assim: parou Jesus. São duas palavras, mas de graça profunda. Jesus está andando, viajando, falta 6 horas para chegar em Jerusalém a pé. Parou Jesus. Quem está gritando é um cego, mendigo, no canto da rua. Nada, ninguém, excluído, rejeitado, deficiente. Parou Jesus. Jesus escuta o nosso clamor. Ele ouve a nossa voz. Você pode olhar para você e falar: ninguém me escuta. Eu tento falar até mesmo com meu pai e com a minha mãe, não é possível, ninguém me entende, ninguém me escuta. Até eu mesmo tenho vergonha de mim. Você pode dizer isso no seu coração. Mas o texto fala: Jesus parou. Ele está andando, a multidão o empurrando, mandando o Bartimeu calar a boca. São muitos movimentos, mas Jesus parou. Jesus para e olha atentamente. O texto fala que Jesus fala assim: chama lá o Bartimeu. Todo mundo parou. Jesus mandou, vamos fazer. Chamaram o Bartimeu e falavam assim para ele: tem de bom ânimo. Lá no verso 49, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha só, a multidão que tinha acabado de falar para o Bartimeu calar a boca, agora fala: vai, tem coragem, vai lá. Imagina você, Bartimeu, com as visões, a visão escura, se guiando pela voz, se guiando pelas pessoas o empurrando, se apresenta perante Jesus. Única chance de ter uma vida diferente. Única chance. O texto fala que, lançando sobre si a capa, aquela capa não tinha valor mais, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Esse texto é contrastante também com um texto que está bem pertinho aí na sua Bíblia, que é o texto do 10, capítulo 10, 22, que conta a história do jovem rico. Os dois têm encontro com Jesus. Um sai triste, o outro sai feliz. Um pega a sua capa, o que tem, e joga fora. O outro, quando confrontado com relação às riquezas, retém. Não pode dar. Ele não pode dar porque ele não sabe da cegueira dele. Já o Bartimeu, o cego, enxerga mais que muita gente. Foi ter com Jesus, e a pergunta de Cristo é uma pergunta de servo. Como a gente falou na semana passada, quem quer ser o maior, que seja o menor. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser grande no reino, que sirva. Jesus serve. Jesus pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Essa é uma pergunta que você que está vendo a situação pode perguntar: Jesus, como assim? Que pergunta é essa? O que é que um cego quer? O que queres que eu te faça? É a pergunta de Jesus. Você sabe responder essa pergunta? Se Jesus te perguntar: o que queres que eu te faça? Você sabe responder essa pergunta? O jovem rico, na presença de Jesus, fala das coisas que ele faz certinho. É um jovem perdido dentro da igreja. Já se sentiu assim?
perto do templo, longe de Deus. A mãe de Tiago e Pedro pede poder, autoridade, cargos, altos cargos no reino. E o cego: que queres que eu te faça? Mestre, expressão de respeito, de honra, que eu torne a ver. A gente não sabe como ele se tornou cego, se foi de nascença, ou de uma doença, uma infecção, uma briga, uma luta, um acidente. Mas o texto fala que ele sabe muito bem o que ele quer. Eu quero ver. O texto de Lucas diz que Jesus, então, responde: a sua visão vai ser restaurada. Quando Bartimeu abre o olho, quem que ele vê? Jesus. É o rosto que ele enxerga primeiro. E a vida dele nunca mais vai ser a mesma, porque ele viu o rosto de Jesus. Já o jovem rico, na presença de Jesus, não sabia o que pedir. É possível estar na presença de Jesus sem conhecer Jesus. É possível estar aqui dentro do NASP, onde tem capela todos os dias, onde tem um final de semana, onde tem pregações, louvores e um monte de coisa, sem conhecer Jesus. E aí a gente vai se debater, porque a gente não ama. E é impossível andar na companhia de quem não se ama. É preciso conhecer Jesus. Porque a gente só ama quem a gente conhece. Eu faço a comparação, e você talvez já me ouviu falar isso. Cabeça, coração e mãos. Mãos se referem aos nossos comportamentos. Vir à igreja, ser honesto, obedecer pai e mãe, não dar perdido no internato. Isso são as mãos, isso é o nosso comportamento. Cabeça se refere ao que a gente entende, a cognição, é o estudo da Bíblia. Coração se refere a quem a gente ama. E é possível que durante toda a sua educação religiosa, mãos eram mais importantes. Comportamento é o mais importante. Como eu me visto, o que eu como eu falo, isso é o mais importante. Em segundo lugar, o que eu entendo. Eu sei a Bíblia, eu sei as doutrinas. E o coração? Mas o que Jesus te pede é o seu coração. Porque quando você ama, você obedece. É possível obedecer sem amar, mas é impossível amar sem obedecer. E aí tudo fica fácil, tudo fica feliz. Eu não estou dizendo que não vai ter esforço. Eu estou dizendo que não vai ser comprado. Você não vai pagar pela salvação. Você fica feliz porque está na presença do Senhor. Quando o sábado vem, você não quer que ele acabe, porque é encontro com aquele que eu amo. Agora, se você passa a semana inteira sem Jesus, o que eu vou fazer no sábado na igreja? É igual o date planejado pelos amigos. Já passou por isso? Quando o seu amigo fala assim: você dá certinho com um rapaz que eu conheço. Ou você dá certinho com uma menina muito legal, muito gente boa, muito bonita. E aí vocês vão passear e daqui a pouco sai todo mundo. Você fala: e agora? O que é que eu faço agora? Estar aqui sem Jesus é isso. É você vir para a igreja se encontrar com alguém que você não ama. Como é que faz? É insuportável. E isso vai dar efeito na saúde mental, sim. Você vai se debater com a sua identidade religiosa que você recebeu desde criancinha. Mas eu não amo, eu não entendo, eu não quero, porque eu não conheço. É possível estar na presença de Jesus sem conhecê-lo. E mais triste, é possível sair da presença de Jesus triste.
É possível estar com Jesus na frente dos olhos e não enxergar nada. E é por isso que a nossa oração hoje deve ser como a do cego Bartimeu. Jesus, que eu torne a ver. Eu preciso te ver. Eu preciso te conhecer. Para que eu possa te amar. E assim os frutos vão vir. Que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. Imediatamente tornou ver e seguia Jesus estrada fora. De cego mendigo a discípulo adorador. É um momento com Jesus. Nada será como antes. Mas é preciso ter esse momento. É preciso abrir os olhos e enxergar o rosto de Jesus. Não a imagem distorcida de Deus que está olhando para baixo, esperando a hora que você vai errar. Não a imagem distorcida de Deus que não tem compaixão, que quer que todo mundo se perca. Não. O Jesus da cruz, o Jesus que curou Bartimeu. É preciso enxergar esse Jesus. O texto de Lucas conta a mesma história. E o Lucas fala que ele saía saltitando perto de Jesus, dando glória. Ele se tornou uma pessoa feliz. O encontro com Jesus o tornou feliz. Provavelmente ele estava lá na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele viu Jesus morrer. E quem sabe ele estava lá quando Jesus ressuscitou. Ele era discípulo. O filho da impureza se tornou filho de honra. Porque Bartimeu sabia o que pedir. Eu quero ver. Tem muita gente aqui que precisa ver Jesus. Não basta estar na presença de Jesus sem o ver. É vendo Jesus que você o conhece. É conhecendo o que você o ama. E assim você o obedece. É possível uma experiência religiosa completamente diferente. Não guiada num projeto ético, mas guiada pelo coração, pelo amor. Você está aqui porque Deus pensou nisso para você. Respeitando a sua vontade e a sua liberdade de escolha. Mas você está aqui para conhecer Jesus. Vai ter uma multidão te atrapalhando, falando, cala a boca, não vai por esse lado aí não. Mas é preciso gritar mais forte, eu quero ver Jesus. Jesus, eu quero ver. Eu quero enxergar melhor. Não dá para viver igreja assim, sem enxergar nada, na escuridão. É triste. Eu quero ser adorador, eu quero ser quem celebra o momento com o Senhor. Hoje é dia de decisão. Decisão de, em primeiro lugar, se reconhecer cego. Se você acha que sabe tudo, que já viu tudo, a gente vai pedir errado. A gente vai pedir igual o jovem rico. Ah, Jesus, eu faço isso, isso, aquilo, desde que eu nasci. Ou a gente vai pedir poder. É preciso se reconhecer cego, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso estar com a intenção de conhecer Jesus. Ele te encontra. Foi Jesus que encontrou Bartimeu. Mas Bartimeu gritou e clamou por misericórdia. Em terceiro lugar, é preciso pedir por visão. Visão espiritual. Visão da situação que está em nossa volta. E assim a gente vai poder ver o rosto de Jesus. A gente vai cantar uma música que vai falar sobre isso. E eu quero que, ao você cantar essa música, seja a sua resposta a esse chamado de Jesus para a nova visão. É possível enxergar Jesus. Jesus está aqui para se revelar, para ser visto. E assim, um novo coração. Vamos cantar juntos?
Louve ao Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Louve ao Senhor. Cante conosco. Mais uma vez. Querido Pai que estás nos céus, como bate um monte de coisa que a gente não está enxergando bem. E é possível, Senhor, que a gente não esteja enxergando o Senhor, que é nosso amado, que é o nosso Criador, aquele que prometeu voltar para nos buscar. Senhor, nós queremos ver. Nós queremos enxergar o Seu rosto tão lindo, tão perfeito. Nós queremos, Senhor, ter uma vida que não é simplesmente para passar trabalhando, ganhando e gastando. A gente quer ter uma vida transformada. A gente quer ter uma vida no altar, Pai. Precisamos ver, Pai. Nos dê esse presente, que esse sábado possa ser sábado de restauração, de renovação, de nova aliança com o Senhor. Eu te peço isso não por merecimento, mas em nome de Jesus.